Fala, tá começando mais um episódio desse podcast que é o melhor pra você aprender sobre processos seletivos de estágio e início de carreira, pra você mandar bem no seu estágio desde quando você começar e decolar, porque o céu é o limite, né? Daqui a pouco você vai estar com coordenador, diretor, gerente, diretora, Caraca, já presidente. tá acelerando aí a carreira, hein? E esse é o seu primeiro passo em direção a isso. Então vamos lá, eu sou o Ricardo Perialdo. Eu sou a Camila Cross e a gente é o estagiário sênior, tamo aí. Na verdade, a frase que a gente mais ouviu esse ano é: nossa, eu queria muito que vocês existissem na minha época. Nossa, teria sim. me ajudado muito. Então você que tá aqui, meu, você tem muita sorte, porque o momento tá te ajudando. A gente vai discutir hoje sobre um tema que pouca gente percebe que pode te sabotar, né? Que afinal, vale a pena decorar as respostas no processo seletivo, as respostas das perguntas que o gestor, recrutador vai te fazer? Ou já chegar no processo com uma resposta pronta, né? Talvez não decorada, propriamente dita, mas, meu, se a pessoa me perguntar isso, eu vou responder aquilo. E aí, será que vale a pena? Você já decorou a resposta, Camininha? Não, nunca decorei. Eu sou muito ruim de memória, bicho. Pra eu decorar, aí, de verdade, me contrata, porque se eu conseguir decorar, que foi bom mesmo. Mas, assim, sendo bem sincera, eu tinha sempre tive muita noção da minha história. Que é aquilo, cara... com quem eu mais convivo? Comigo mesmo. Comigo mesma. Com quem que eu tenho todas as experiências da vida? Comigo mesma. Então não tem por que eu decorar. Eu preciso muito mais entender o que eu já fiz, ter noção, ter clareza, e aí só vai. Então sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Por isso que eu nunca precisei decorar, de fato. Cara, eu também acho que nunca decorei, nunca fui de decorar uma resposta, assim. Óbvio que quando a gente fala de processo seletivo, sempre surge aquele clichê das perguntas que, provavelmente vão te perguntar isso numa entrevista. Então, meu, quais seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, por que você quer trabalhar aqui, e mais um monte que a gente já tá cansado de ouvir de clichê, né? Então eu sempre pensei previamente sobre, cara, se me perguntarem isso, o que eu posso responder? Tipo, qual linha de raciocínio seguir? Mas nunca foi, se me perguntarem isso, eu vou responder XPTO, ou se me perguntarem aquilo, eu vou falar tal coisa na ponta da vírgula. E eu vejo que muita gente tenta decorar essas respostas ou já chegar com a resposta pronta no processo seletivo. Então várias pessoas querem saber, quais são as perguntas de ouro que a RH faz? Quais são as perguntas de ouro que vão aparecer numa entrevista? O que eu posso responder? Qual a melhor forma de responder? E eu acho que esse é o caminho inverso, porque é muito do que você falou, assim, você não tem que decorar uma resposta pronta. Você tem que ter muita noção, muita clareza de qual é a sua história de vida e você responder com base nisso, assim, porque esse improviso e esse dinamismo é muito importante dentro do processo seletivo. E não só dentro do processo seletivo, se a gente pega assim na vida, sabe? Analisando tudo. Vamos mais pro mundo do pop, esse mundo de entrevista e tudo mais. Pensa aí, sabe o programa do Porchat? A gente gosta muito lá daquele programa do Porchat que é, sei lá, conte sua história. Que história é essa? A gente gosta muito porque, cara, é assim, né? Explicando a dinâmica do programa. O Porchat traz diversos convidados da mídia, então desde cantor, ator, atrizes, compositores, enfim, que a galera conhece. E cada um tem que trazer uma história normalmente engraçada, né? Por que história engraçada? Porque a galera gosta de rir, gosta de se identificar, ou gosta de ver alguém passando vergonha pra dar risada. Agora pensa nesse programa, o Porchat trazendo convidados. Imagina, trouxe o Ricardo como convidado e ele tem que trazer uma história baseada em, sei lá, aeroporto. E aí ele tem uma história que recentemente aconteceu realmente. Eu vou até explicar dessa história que foi... vontade de enforcar o Ricardo. Que isso? A gente ia viajar pra João Pessoa. E aí era o aeroporto de Congonhas. E meu pai falou, eu levo vocês de manhã. Qual que é o horário? O embarque era, sei lá, 10h30. Então a gente falou, vamos sair umas 8 horas de casa. Beleza, saímos. Faltava 15 minutos pra chegar no aeroporto de Congonhas. O Ricardo, no banco de trás, vira e fala, gente... ele ficou 1 minuto de silêncio. Na verdade, o aeroporto de Guarulhos. A gente tinha mais 1 hora de caminho até chegar em Guarulhos. Imagina que ele tá contando... Só contextualiza, né? Tipo, o aeroporto de Congonhas era, 40, 50 minutos de casa. O de Guarulhos era, 1h40. Era 1 hora de onde a gente tava, assim. Cara, que era desespero que deu na hora. Eu e meu pai, a gente se olhou e falou... Eu pedi desculpa por namorar esse garotinho. Isso, Camila, que horror. Mas o ponto é, imagina que o Porchat te chama pra contar essa história, e aí você decora essa história, conta cada vírgula, cada momento, e sem emoção, sem entonação.
Porque normalmente quando a gente decora um negócio, quando a gente decora um texto, alguma coisa, se tá muito decorado e se a gente fica nervoso, a gente esquece de colocar a entonação no lugar certo, a gente esquece de aumentar o som, aumentar a velocidade ou diminuir pra dar um drama a mais. E você perde a emoção também, né? Porque você não tem emoção de estar contando aquilo. E é esse o ponto principal, e perde a emoção. E nós, seres humanos, somos muito ligados à emoção. A gente quer ter medo, não que a gente quer ter medo, mas se a gente tá assistindo um filme, a gente quer sentir o drama, a gente quer ter aquele suspense, a gente quer dar risada. E uma conversa de 2 pessoas, 3 pessoas em uma conversa, a gente gosta disso, a gente precisa, a gente se conecta com as pessoas que fazem isso. Porque se você fica lendo ali ou falando que nem a voz do Google Tradutor, eu fui no aeroporto de Congonhas, mas descobri que era o de Guarulhos. Nossa, que imitação boa! Gostou? Obrigada. Nossa. Tô que nem a Yasmin Tá lá do treinando, Vênus Podcast. Tá treinando. Mas assim, cara, não faz sentido, sabe? Você precisa entender que o processo seletivo não é nada mais do que um processo para escolher um estagiário, só que esse processo é feito por pessoas para pessoas. Então, no final das contas, você precisa ser você mesmo. Literalmente, essa frase é muito clichê, mas resume tudo. Porque se você não consegue colocar emoção, se você decora, ninguém contrata robô. E tem o ponto também que a pessoa que decora a pergunta, o que eu vejo? Vendo dos seguidores, dos alunos, principalmente os alunos que estão começando o nosso curso, que a galera tá nessa, né? Ah, não, vou descobrir a diquinha especial que eu tenho que responder. Só que, cara, o negócio não tá exatamente só no conteúdo do que você fala. Que aí a gente volta naquela parada. Acho que a gente já deve ter falado disso aqui em algum podcast, mas assim, essa etapa é uma comunicação entre pessoas. Então é você se vendendo, falando pra alguém, mostrando seu melhor ponto, respondendo aquela pergunta. E cara, quando a gente fala de comunicação, tem aquele negócio que só 7% da eficácia da nossa comunicação tá no conteúdo do que a gente tá falando. Todo o restante tá na nossa linguagem não verbal, nos nossos gestos, na nossa entonação, como você trouxe. E aí o que eu vejo que é o maior problema, assim, a pessoa fica mega preocupada com o conteúdo do que ela vai falar, que ela esquece de todo o resto. Então, assim, às vezes, a gente já viu isso várias vezes. A gente, dentro do nosso programa, tem uma aula de apresentação individual e depois a gente faz isso na prática. A apresentação individual aqui é aquela etapa antes da dinâmica, que você tem que falar um pouco sobre você, ou quando você vai começar a entrevista, o gestor sempre fala, né? Ah, me conta um pouquinho sobre você antes da gente começar. Ou ainda tem aquela etapa em vídeo que fala, manda Sim. um vídeo contando sobre você em até 2 minutos. Sim. É a mesma coisa. E a gente pratica isso com os alunos. Então a gente tem a aula teórica e depois tem uma simulação prática, onde a gente divide a galera em sala e todo mundo se apresenta uns pros outros e depois dá feedback. Mas qual é o ponto? Teve um aluno que em uma dessas, ele chegou e falou assim: olá, meu nome é fulano, eu sou uma pessoa extremamente criativa, extrovertida, adoro me relacionar com as pessoas e sempre que eu posso eu tô fazendo isso nesse jeito, assim. Tipo, cara sério, expressão séria, a voz séria, sem nenhuma emoção, sem nada. Cara, você tá me falando que você adora se comunicar, se relacionar e tal, que é super extrovertido. Beleza, esse é o conteúdo do que você tá me dizendo. Só que isso não passa uma credibilidade. Quando eu vejo você falando com os gestos assim, com a entonação de voz assim, sem energia, eu não consigo acreditar no que você tá falando. Então, assim, o conteúdo do que você tá dizendo tá comunicando isso, mas todo o resto comunica outra coisa. Me comunica que você tá tímido, que você tá inseguro, que você é introvertido, que você não curte muito se relacionar, sabe? Então, se você não conseguir alinhar o conteúdo da sua fala com o restante, cara, não importa o que você disser, você pode dar a melhor resposta da vida, assim, nossa, a resposta perfeita no conteúdo. Se não for, se a sua linguagem não verbal e todo o resto não tiver em linha com essa resposta, não valeu de nada. Você pode ter certeza que não valeu de nada. Às vezes alguém vai responder um conteúdo muito pior que o seu, mas a pessoa vai transmitir essa verdade, essa energia, essa credibilidade, naturalidade e vai se vender muito melhor. Então a galera fica muitas vezes mega preocupada com o conteúdo e esquece do resto. E esse é o problema de você decorar alguma coisa, que é o que você falou, você perde a emoção. Se você decorou o negócio, você não tá tendo que, nossa, conectar as informações, lembrar das coisas, formular o negócio na hora, não vai, nossa, lembrei de uma, teve uma situação, sabe? Isso não acontece. Então você acaba se ferrando, no caso. E isso também tem várias pesquisas que mostram que a mente humana, quando quer decorar um negócio, que é, por exemplo, eu tô num papo com você e eu quero contar exatamente o que eu tinha pensado na minha casa. Falei, se o Ricardo me fizer essa pergunta, eu vou falar exatamente isso. Como que o nosso cérebro processa tudo isso?
Ele entende o quê? Tá, a pergunta é essa. Aí ele monta uma caixinha na cabeça. Ele fala, tá, a pergunta é essa. A resposta, o começo da resposta vai ser assim. Aí ele monta uma outra caixinha que combina com a primeira caixinha. Pensa num espectro, sabe? Que começa com uma cor roxo escura, vai o roxo médio, né? Pensa nisso, tá? Nessas caixinhas. E aí, a segunda parte da resposta vai ser isso, a terceira é isso, e ele vai colocando uma caixinha do lado da outra. Quando você me fizer essa pergunta no momento, depois que eu já tiver decorado, que eu falei pro meu cérebro, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Quando eu for falar isso pra você, o nosso cérebro processa isso como se a gente estivesse mentindo. E quando a gente... Doideira. É muito doideira, mas quando a gente mente, o que acontece? A gente tenta a todo momento fazer a pessoa acreditar no que a gente tá falando. E pra isso, a gente fica olhando atentamente pra pessoa pra tentar captar as microexpressões pra ver se tá acreditando ou não. Você recebeu um feedback se a pessoa tá caindo nessa mentira. Exato, é um feedback facial. Então eu vou ficar olhando muito pra você pra ver se você tá acreditando. Esse é um ponto. Então a gente fica muito nervoso e tenta seguir exatamente a mesma ordem. Então eu fico lá te olhando que nem um psicopata falando aquilo. Igual você tá fazendo agora. Igual eu tô fazendo agora. Tô ficando desconfortável. É bom que fique mesmo. E aí, eu fico olhando e tal, e fico pensando na ordem. Eu tô te olhando e pensando na ordem. E qualquer coisa que me desfoque dessa ordem, o cérebro vai ter muita dificuldade pra voltar exatamente naquele mesmo ponto. Vamos imaginar que daí você me interrompe do nada, eu tô aqui no meio da minha história, no meio da minha mentira, entre aspas, tal, e aí você fala, quer mais café? Aí vamos imaginar que dá aquela quebra mental. Aí eu falo, não. E aí, ao invés de eu continuar pra próxima caixinha, eu volto na caixinha que eu tava pra eu não perder a ordem. E aí a pessoa que tá ouvindo isso fala, não... Tipo, ela falou exatamente da forma como ela falou antes de eu falar aquele negócio. Tá decorado. E esse negócio de tá decorado, o nosso cérebro fica, tá, essa caixinha, depois essa, e a gente acaba esquecendo de colocar emoção. Isso é real, a gente esquece de colocar emoção, por quê? O cérebro fala, se eu colocar emoção, eu preciso colocar um triângulo em cima desse quadradinho, e pra mim é muito complexo, então vamos só no quadradinho, que é só o conteúdo. E aí a pessoa que tá ouvindo fica, cara... Pra que você tá fazendo isso? Tá estranho. Só que a pessoa que tá falando não percebe que tá estranho, porque tá focado tanto no conteúdo que é real. A galera, os nossos alunos, quando a gente faz essa aula ao vivo sobre a apresentação individual, né? A gente faz toda a prática com a galera e depois a gente fala pra eles mandarem o vídeo antes e depois, né? Primeiro, antes de entrar no curso, como que se apresentava, né? A gente já fala lá, logo que a pessoa entra, já grava. E depois dessa aula. E, cara, é muito assim, né? Na primeira é decorar. Depois, na segunda, a galera já tenta tirar um pouco essas caixinhas e colocar mais a emoção e tal. E você vê que dá mais vontade de assistir. Total, fica bem mais legal, né? E, tem um outro ponto que eu acho que é assim também. Pega, por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade ou na escola mesmo. Cara, eu lembro que tinham muito dois tipos de pessoa. A pessoa que chegava lá e falava, tem que apresentar aquilo? Beleza, vou lá e apresento aquilo. E tinha a pessoa, nossa, eu tenho que apresentar aquilo, tá. Eu não posso esquecer o que eu vou falar. Então a pessoa ia e escrevia um textão, ia decorando aquilo, decorando. Aí chegava na hora... E a pessoa já tinha praticado tanto, ela lembrava, ela tinha decorado o negócio, então ela conseguia na hora da prática. Só que chegava na hora da apresentação, ela começava a falar, ela esquecia o que ela tinha que falar. Nossa, ferrou. Que aí vinha aquele negócio que você falou de conectar as caixinhas. E aí ela se perdia. E aí sempre tinha alguém que tirava o papelzinho do bolso e continuava lendo. Tanto é que todos os professores já brigavam com isso, já falavam que não podia fazer isso. Só que qual que é o ponto? Quando você decorou o negócio, beleza, na sua cabeça tá decorado. Só que quando você vai apresentar ou quando você vai falar, vai estar na conversa, surge um outro fator que não tava nessa conta, que é justamente o fator nervosismo. Você decorar, lembrar de uma coisa, quando você tá numa situação ok, você tá na sua casa decorando... Sozinho no espelho? Sozinho no espelho, é de boa, porque você não tá nervoso com aquilo. Mas quando você tá nervoso, cara... É outro cenário, é outra realidade. E aí os mesmos alunos que caíam nisso de esquecer a fala na hora da apresentação do trabalho, muito provavelmente a pessoa que vai chegar com a resposta decorada lá pro gestor na entrevista, ou pro recrutador, pra recrutadora, pra gestora,
e não vai lembrar, vai travar. Só que na entrevista, mano, você não pode pegar um papelzinho e falar. Na escola, às vezes até te permitiam isso, na faculdade até te permitem isso. Mas na hora, você não pode chegar com esse papelzinho. Isso é muito real, o fator nervosismo pega muito. Eu tava assistindo uma gravação de um cara que ele era diretor de Hollywood e ele foi dar uma entrevista, tipo, num palco. Eu nem lembro se ele tava recebendo algum prêmio, alguma coisa, mas, tipo, ele foi dar uma entrevista. E o cara, ele era mega tímido e tal, então ele tava muito nervoso com aquela situação. E como que ia ser a apresentação dele? Ele sabia qual que era a pergunta que iam fazer pra ele no palco, e lá no fundo do palco, tipo lá atrás da plateia, tinha uma telinha passando o texto que ele ia falar. Então quando o cara que tava organizando o evento, né, o apresentador do evento, fez a pergunta pra ele, ele começou a dar maior resposta e tal. O que aconteceu? Travou o negócio. Ai. Travou a fala do cara. E o cara travou. Ele ficou tipo... aí ele deu uma volta assim, rodou no palco. Aí começaram a colocar de novo, ele foi responder, ele não conseguiu. Aí o cara saiu correndo do palco. Tipo, ele ficou tão nervoso que ele saiu correndo do palco. E, meu, se ele não tivesse E era um negócio do dia a dia dele, sabe? Era o trabalho dele, era um negócio sobre o qual ele conseguia falar tranquilamente. Só que ele ficou tão preocupado com a resposta que ele ia dar que ele tentou decorar a resposta. Nessa, travou o negócio dele e aí ele não soube mais o que fazer. E é o que você disse, cara, você é a pessoa que mais conhece sobre você. Você não tem que decorar nada sobre a sua vida, é você contar. É igual você contar a sinopse de um filme. Você fala, mano, assisti Harry Potter, é muito da hora. Que filme é esse, Harry Potter? Harry Potter é a história do moleque, que ele é um bruxo, só que ele não sabe, e aí um dia ele descobre e tal. Então você consegue contar um negócio, porque você sabe muito bem daquilo. Uhum. E eu vejo também que esse ponto de decorar, por que a galera decora? Primeiro, justamente por causa disso, pra querer passar, né? Putz, eu sei que vão me perguntar, preciso ter na ponta da língua pra gostarem de mim. Só que tem um ponto que eu acho que é além disso, que o motivo que a galera decora as frases no processo seletivo é porque as pessoas querem parecer mais inteligentes. Elas querem parecer uma pessoa que elas não são. Não porque não são inteligentes, mas a galera quer decorar as palavras diferentes. Querem colocar a história, o contexto de uma forma bonita que você parece um apresentador ou um radialista. E, meu, não precisa ser assim, sabe? Porque no dia a dia do trabalho, você não vai falar assim. Literalmente, você só vai usar esse vocabulário, esse jeito de falar, a forma de falar um dia, só pra você enganar o gestor, e no dia a dia você não vai ser assim. Sabe, uns negócios que... não sei, quando a gente é mais novo, né? Quando a gente tá prestando processo seletivo ou tá no começo de carreira, a gente pensa umas coisas que a gente quer agradar todo mundo. Só que a gente cria um personagem de... o Ricardo, ele quer ouvir eu falando de forma bonita. O Ricardo quer ver eu colocando frases de para-choque de caminhão. Mas, meu, não é isso. Ele só quer uma pessoa da hora, que consiga fazer aquele trabalho no dia a dia. E se você for você mesmo e conseguir fazer, né, o trabalho no dia a dia, tá ótimo. Você não precisa falar de forma totalmente bonita. Eu tinha esse problema, sabe? E acho que não é nem exatamente no dia a dia de trabalho, como só no dia a dia de trabalho. Porque o que a gente vê muito? Quando é bizarro. Sempre que a gente vai fazer a prática de apresentação individual com os alunos, é assim. A gente fala, beleza, então, ó, a gente vai te dar 1 minuto pra você pensar, em 2 minutos você se apresenta pra mim. Aí chega a pessoa... Olá, eu sou o Ricardo, eu curso tal coisa e não sei o que. Atualmente eu estou na empresa... E a pessoa fala desse jeito. Quando acaba, a gente fala, acabou. E aí, meu, o que você achou? Nossa, achei muito da hora, mas, meu, eu tava nervoso pra apresentar. O jeito de mudar da pessoa... O jeito de falar da pessoa muda enquanto ela tá se apresentando, que é um negócio decorado... E volta pro natural quando você tá numa conversa. E isso muda drasticamente. Então, às vezes, não é nem no dia a dia do trabalho que vai ser percebido. Vai ser na hora da entrevista. Fica nítido quando você tá falando uma coisa decorada e quando você não tá falando uma coisa decorada. É nítida a diferença. É nítido. E, cara, de verdade, assim, eu tinha esse problema no começo aqui do estagiário sênior. Porque o que eu colocava na minha cabeça? Nossa, a gente vai criar um podcast. A gente vai começar a criar conteúdo no Instagram em vídeo. A gente vai começar a gravar stories. Eu não posso falar que nem a Camila fala, porque senão eu não vou ter autoridade, eu não vou passar a imagem que eu quero passar. Lembra quando a gente tentava decorar o que a gente ia falar no podcast? Não que a gente tentava, a gente decorava de verdade. Tentava porque não conseguia, né? Toda hora ia esquecendo. Que a memória não volta, era boa. A gente ficava puto, voltava e regravava. Não, você falou errado. Não conseguia. É isso pra tudo, cara. Nos stories eu tentava passar uma imagem que eu não era e tudo mais. Eu falei...
Meu, assim... Só um ponto, acho que não é nem tentar passar uma imagem que você não era. É tentar passar a sua melhor imagem, só que aí você acaba não sendo naturalmente você, né? Não era. Você tentava um personagem, Eu assim? tentava um personagem, porque assim, a minha melhor versão é agora. Uhum. Eu tô falando normal e a minha melhor versão. Só que eu tentava ser uma pessoa que eu não era. Entendi. Eu tentava, sei lá, falar palavras difíceis, tentava fazer isso, tentava fazer aquilo, mas, mano, não era eu, sabe? Não era a minha melhor versão. Era uma versão que não era eu, tava tentando ser outra pessoa. E aí eu comecei a ter algumas referências, sabe? Por isso que a gente bate muito na tecla com os nossos alunos de ter repertório. E aqui não é só repertório de negócio. Eu, por exemplo, gosto muito de ter repertório no mundo pop. Ah, mas nossa, mundo pop, que infantil. Não, o que é o mundo pop? Tudo que tá relacionado com música, tudo que tá relacionado com filme, TV, rádio, são os artistas nesse meio. E, cara, a galera é muito foda. Pra você ser, sei lá, tá top Billboard, você tem que ser muito, muito foda. Você tem que ter a sua produção muito boa, você tem que ter uma constância, você tem que ter... É bizarro quando eu comecei a entender mais esse mundo. E aí eu comecei a assistir muitas entrevistas de determinados artistas, de determinados criadores de conteúdo também. E teve 2 pessoas, por exemplo, 3 pessoas que eu admiro muito. O primeiro é o Felipe Tito. O segundo é o Léo Picon, não sei se você conhece. Conheço, mas não acompanho. Léo Picon e a terceira é a Billie Eilish. Totalmente diferentes, né? E o que eu percebi dos 3, assim? O que eu admirava tanto neles? Primeiro, o resultado que eles conseguiam produzir, né? No mercado deles. E a segunda era a forma como eles se comunicavam. Você pega o Felipe Tito e o Léo Picon, eles têm mais ou menos o mesmo perfil. Que assim, eles conseguem navegar em qualquer público e eles têm a linguagem própria deles, que é uma linguagem fácil. É uma linguagem que você se identifica. Porque tem muito criador de conteúdo que é muito coach, que fala muito sobre mindset. E a galera gosta de falar difícil, gosta de trazer umas frases muito filosóficas e tudo mais. E ao mesmo tempo que eu me conecto com essa galera, não é a forma como eu falo no dia a dia. Então eu sempre fico imaginando, eu fico me cobrando. Se eu não falar daquela forma difícil, diferente, exatamente daquele jeito, as pessoas não vão gostar de mim como criadora de conteúdo. Só que daí eu comecei a ter outras pessoas de referência que falam assim, que nem você fala no dia a dia, só que dos temas deles... E não perde a autoridade, não perde as pessoas não vão parar de gostar de você por causa disso. E o exemplo da Billie Eilish. A menina tem 19, 20 anos. E assim, normalmente os cantores, quando vão dar entrevista, eles têm um papel muito mais sério, fala de tal forma. Ela não, ela, sei lá, senta assim, fica coçando, né? Ah, então, nossa, que pergunta, hein? É aquele negócio, você vê uma pessoa famosa, você fala, mano, essa pessoa não caga, não é possível. Exato. Ela mostra que ela caga, não, né? A Billie Eilish, uma vez perguntaram pra ela, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer? Alguma pergunta do tipo, ela... Nossa, a coisa que eu mais gosto de fazer é cagar. Teve uma vez que eu caguei 4 vezes em um dia. Mas não era aquele cocô mole, sabe? Ou aquele cocô muito duro. Era aquele perfeito que saía... A consistência ali do... Aí eu parei pra olhar, pra analisar. Eu sempre assisto com muito esse olhar de analisar, né? Eu falei, mano, olha isso. A menina tem todos os resultados dela, tem todo o sucesso. E ela fala do jeito que ela quer. Por quê? Porque os resultados falam mais altos do que o vocabulário dela, por exemplo. Então, a gente fica muito nessa de se cobrar, porque hoje a gente tem muita referência de internet. E quem é muito famoso, normalmente tem um estilinho. E aí você fala, se eu não tiver aquele estilinho, já era, não vão gostar de mim. Então... deixa eu parecer mais velho, deixa eu falar com um vocabulário mais maduro, mais difícil numa entrevista de estágio. Ou às vezes acha que o mercado é assim, né? Você tem a visão que a gente sempre fala, a visão estereotipada do mercado. Que você acha que o mercado é daquele jeito, porque há 10, 20 anos atrás você cresceu ouvindo referências de como seria o mercado de trabalho, que o mercado era todo mundo de terno, gravata, as pessoas sérias, as pessoas... E não é assim mais hoje, né? Total. E o que a galera precisa entender desse negócio sobre decorar? Primeiro, tudo isso que a gente falou, né? Que decorar, normalmente a galera decora porque quer responder a coisa certa. Segundo, porque quer mostrar que é mais maduro, que, fala difícil e fala bonito. Só que assim, pensa
que a maioria que tá prestando o processo seletivo de estágio vai decorar, vai ter essa fala sem emoção, super robótica. Então, se você for a pessoa que chega lá muito humano, com um sorriso no rosto, falando, às vezes gaguejando, errando uma palavra, mas querendo passar a sua mensagem no final das contas, isso vai te diferenciar, porque o gestor vai falar, finalmente chegou alguém diferente. Total. E acho que também tem um outro ponto que ele vai muito em linha com aquilo que eu falei do diretor de Hollywood, que foi dar a palestra lá em cima do palco, travou, não sabia o que fazer. Cara, quando você decora uma pergunta, você tá esperando que te façam aquela pergunta na entrevista. Então você só vai responder aquela pergunta quando surgir aquilo. Só que quem decora, muitas vezes não tem ideia de que existem 3 tipos de entrevista. Tem a entrevista estruturada, que aí a pessoa ela vai ter uma pauta com pergunta a pergunta do que ela vai te perguntar, ela vai seguir aquilo. Então, nessas entrevistas estruturadas é onde surgem as perguntas clichê. Ponto forte, ponto fraco, por que eu deveria te contratar? Onde você se vê daqui a 5 anos? É aí que surgem muito dessas perguntas. E tem a entrevista não estruturada, que é o quê? É um bate-papo, velho. Então, às vezes, você vai contar alguma coisa da sua história, a pessoa, nossa, e o que você fez? O que você aprendeu? Como que você se desenvolveu aí? Por que você acha que isso pode te ajudar aqui no dia a dia? Nossa, eu vi aqui no seu currículo tal coisa. Mano, você praticou esporte, você jogou rugby, que da hora, como que foi? E não tem uma pauta, não tem uma pergunta pronta. E aí tem a outra que mescla essas duas. Só que qual que é o ponto? Se você decorou só aquela resposta, você só vai saber falar dos seus pontos fortes e dos seus pontos a desenvolver se te perguntarem isso diretamente. Mas você não vai saber apresentar os seus pontos fortes, por exemplo, quando alguém te perguntar como que era a sua experiência no rugby. Ou quando te perguntarem sobre a empresa júnior. Você só vai saber responder aquilo se te perguntarem diretamente. E isso te ferra muito, porque você perde esse fator. E agora acho que qual que é o ponto, né? A gente já trouxe pra galera, não decora perguntas, senão você vai se ferrar e você não tá aproveitando todo o seu potencial. Mas eu imagino que na cabeça de quem tá ouvindo a gente, deve estar aquilo, se eu não posso decorar a pergunta, como que eu me preparo então? Porque até então, eu só me preparei pra responder o que me perguntavam, aquelas coisas. Vamos clarificar um pouco de como se preparar sem decorar as perguntas? Eu acho que o primeiro ponto que a gente trabalha muito com os nossos alunos é assim. Cara, pega quais são as perguntas mais frequentes do processo seletivo, por exemplo. Pontos fortes e pontos a desenvolver. Você tem onde você se vê daqui a tanto tempo. Por que você quer trabalhar aqui? Você vê mais alguma? Não sei se eu lembrei todas. Acho que é essas, vai. Pegar essas no geral. Beleza. Qual que é o ponto que a gente trabalha? Você tem que entender por que estão te perguntando aquilo? O que querem saber por trás daquela pergunta? Então, por exemplo, onde você se vê daqui a 5 anos? A pessoa não quer necessariamente saber onde você quer estar. Ela quer ver se você tem uma visão de longo prazo, se as coisas que você está fazendo hoje vão te levar em direção àquilo, se a empresa vai poder te ajudar com isso. E se você tem noção também de lógica, de tempo. Lógica. Putz, tem gente que responde, quero ser gerente. É real, tem gente que quer em 5 anos ser gerente, mas eu te pergunto, é possível? Sendo que o programa de estágio ou estágio você entrar tem um prazo aí de 2 anos. Analista, normalmente, no mínimo, você fica 1 ano de analista. Já deu 3. Pra você ser pleno ou sênior, você também vai ficar mais 1, 2 anos. Tem como ser gerente? Dependendo da empresa que você entrar, por exemplo, a Raizen, que tá com processo seletivo aberto, a chance disso acontecer é muito pouca, mas se você estiver falando de uma startup, aí tudo bem, é muito mais factível de acontecer. Então, basicamente a empresa quer saber isso. Ou então, por exemplo, os pontos fortes, pontos a desenvolver. Eles não querem necessariamente saber, mano, você tem CC? Puta, aqui a gente não trabalha com gente que tem CC, então, não vamos te contratar, não. Eles não querem saber os seus pontos a desenvolver pra não te contratar. Qual que é o objetivo por trás daquela pergunta? Cara, essa pessoa tem autoconhecimento, ela tem ciência do que ela precisa trabalhar e desenvolver, ela tá fazendo alguma coisa pra desenvolver esses pontos nela, e o que a gente trabalha com os nossos alunos é justamente isso. Cara, entende o que a pessoa tá querendo saber por trás da pergunta. Porque, por exemplo, essas perguntas que são padrões, elas são padrões por algum motivo. Pode ser que um gestor não te faça ela diretamente numa entrevista que é a não estruturada, que é o bate-papo que eu falei, muito provavelmente não vão fazer. Mas qual que é o ponto? Se, cara, todo mundo pergunta essas perguntas padrões numa entrevista padrão, é porque tem alguma coisa importante aí. Então, cara, tenta mostrar isso
dentro de um bate-papo, sabe? Esse é o ponto, você entender a estratégia por trás do negócio. Porque quando você entende a estratégia, você desenrola, você consegue se vender com essas coisas dentro de uma conversa, dentro de um bate-papo, e você naturalmente vai mostrando isso, né? O que a gente mais trabalha com os nossos alunos você não tem que esperar alguém te perguntar, é você que conduz a entrevista, não é quem tá te entrevistando que conduz a entrevista, mas você conduz com a sua resposta, mostrando o que você quer. E aí, como fazer isso? Mano, vira aluno nosso que a gente mostra no detalhe. Mas é muito assim, de você desenvolver essa estratégia pra você conseguir mandar bem em qualquer entrevista que você fizer, sem decorar a resposta, sem nada assim. A galera tem que entender que o processo seletivo é um processo. Então, cada etapa tem um processinho por trás. Então você vai fazer essas perguntas durante 30 minutos com o objetivo de analisar X, Y, Z. Beleza? Beleza. Bom, a partir do momento que você entende que o processo seletivo é um processo, tudo fica mais fácil. Por que pedem para eu fazer teste de lógica? Tem um racional por trás. Por que falam para fazer fit cultural? Por que falam para eu gravar um vídeo de 2 minutos para mandar? Tudo tem um racional por trás. Quando você entende, tudo facilita. E entender esse racional é importante em todas as etapas, porque é o que você falou, cara, é um processo. E se fosse um processo onde quisessem a resposta pronta ou já tivessem, é pra você fazer isso, cara, não teria por que ter um processo, todo mundo ia fazer a mesma coisa, pega qualquer um, sabe? É justamente isso, você tem que entender a estratégia por trás de cada etapa, o que é esperado de você em cada etapa, pra você conseguir usar isso, pra você conseguir se vender com isso. E aí, uma coisa legal também, é que assim, muitas vezes a pessoa decora a resposta, só que ela não entende que cada empresa é uma empresa, e cada empresa valoriza determinada coisa, que a resposta ideal pra você dar no Itaú é diferente da resposta ideal pra você dar na Raizen, que é diferente da resposta ideal pra você dar na Stone. Então você tem que, dentro do processo seletivo, é basicamente assim, a empresa quer saber se você é bom e se você é bom pra eles. E o ser bom pra eles é combinar com a cultura, com o jeito de pensar da empresa. Porque não necessariamente porque você não passou num processo seletivo significa que você é ruim. Às vezes você é o melhor candidato do mundo, mas não pra Raizen, pro Itaú, pra Stone, porque você não combinou com a Raizen, mas não significa que você é ruim. E isso impacta muito. Eu tava vendo, eu nem lembro se eu li isso ou se eu ouvi em algum lugar, mas que era sobre processos seletivos gamificados, né? Aquelas etapas de joguinhos e tal. E o que tava rolando? A empresa tinha criado um jogo, e aí esse jogo eram meio que embarcações, e aí os grupos da dinâmica, cada grupo de dinâmica era uma embarcação. Então todo mundo jogava junto, sabe? E aí a galera tinha que ir jogando pra tomar decisões. Então, você pegou uma carta, a sua embarcação foi confiscada, você vai perder 3 containers, por exemplo. E aí no final, você tinha que pegar todos os seus containers e vender eles por um determinado valor. E aí quem tivesse mais valor, o grupo que tivesse mais valor ganhava. Aí chegou uma etapa lá, que era a carta final que eles colocaram, e a pessoa que tirou a carta podia escolher qual produto seria confiscado. E aí você sabia, né, os produtos que todo mundo tinha. Então, por exemplo, tinha um grupo que 70% dos produtos deles eram, sei lá, eletrônicos. E aí você poderia colocar que eletrônicos foram barrados. Então, todos daquele grupo ia ser barrado e ele só ia ter 30% do que ele tinha montado. E você, consequentemente, ia ganhar aquela dinâmica. E aí você já espera o comportamento padrão, né? Não, acho que todas as empresas valorizam trabalho em equipe, valorizam ganha-ganha, todo mundo jogar junto, ganhar junto. Então se a gente tirar daquele grupo, a gente não vai ser bem visto. Nossa, na minha cabeça já tava, vou tirar tudo daquele grupo. Exato, e aí esse grupo falou isso, não, se a gente tirar deles, a gente vai ficar mal visto. Eles falaram, a gente vai ficar mal visto, então não vamos usar essa carta. Que burro! E aí todo mundo vai ficar mais próximo, eles fizeram isso. Só que qual que era o ponto? Aquela vaga era uma vaga pra um time comercial dentro de uma empresa que valorizava, competição, valorizava isso. E, cara, ganha-ganha é o quê? Você, com o seu fornecedor, com o seu parceiro, os dois saírem ganhando. Mas, o seu concorrente tem que perder, sabe? A empresa que tava competindo, por exemplo, por aquela venda, tem que perder pra você ganhar. E aí o grupo que escolheu isso se queimou total. Por quê? Eles foram totalmente passivos e totalmente contra a cultura daquela empresa. Às vezes, se eles tivessem feito isso em uma outra empresa que valoriza muito mais isso, beleza, teria dado bom, sabe? Mas é muito esse ponto. Às vezes você decorou uma resposta, nossa, vou dar essa resposta. Só, cara, essa resposta em outra empresa pode não colar muito, entendeu? Vai depender muito da cultura, dos valores, do que aquela empresa acredita. Senão você pode se ferrar. Por exemplo, a galera que tá vendo aqui pelo YouTube, viu aqui,
a gente tá com a mesa, uma bandeira é uma bandeira, isso não é uma toalha. É uma bandeira da Raizen, um monte de coisa da Raizen. Porque a gente fez um vídeo contando exatamente o que eles esperam dos candidatos dentro do processo seletivo. E, cara, esse vídeo, como que a gente faz? A gente vai e bate um papo com um time de pessoas, o time de estágio, quem for responsável pelo programa de estágio dentro da empresa. E fala, mano, o que vocês estão esperando do candidato? Qual é o comportamento, qual é o perfil, o que vocês valorizam? Aí a gente abre lá os pilares de cultura, né? Toda empresa tem isso, os pilares de cultura. A gente abre o pilar com a empresa e fala, cara, me explica ponto a ponto aqui o que você espera de cada candidato, o que seria um comportamento alinhado com isso, porque eu já vi várias vezes um pilar que fala, por exemplo, de resultados. E isso aconteceu com a Stone e acho que com a Ambev. Os dois falavam sobre resultados, só que a forma como cada empresa enxergava essa visão direcionada para resultado era totalmente diferente, entendeu? Então cada empresa tem a sua cultura, às vezes um único ponto é diferente. Então a gente faz essas conversas com a empresa para entender o que eles esperam e qual é a interpretação deles sobre determinado ponto. Porque às vezes uma empresa enxerga trabalho em equipe diferente de outra. Uma empresa enxerga valorizar o cliente diferente de outra. Então é muito importante você estudar sobre a empresa para saber como você vai vender o que você tem, como você vai falar sobre os seus pontos fortes, sobre a sua visão de longo prazo dentro daquele processo seletivo. E não é você mentir, mas é você adaptar e entregar isso da forma que a empresa melhor vê, mais valoriza. Então, por exemplo, quem quer passar aí na Raizen, assiste o nosso vídeo explicando o que é esperado dos candidatos da Raizen. A gente já fez da Ambev, do Itaú, da BASF, da Stone, da B2W. Então assiste isso, pesquisa sobre a empresa, porque isso vai mudar muito o direcionamento que você vai dar para cada resposta. Às vezes a história, a experiência que você vai contar na entrevista, isso vai nortear o seu comportamento na dinâmica. Então é mega importante você estar alinhado com a empresa, mais do que decorar uma resposta. E esse negócio também de decorar a resposta, cara, também não acho que você não tem que decorar nada. Vou ser bem sincera aqui. Por quê? Dando aqui o meu próprio exemplo. Quando eu fiz a minha última entrevista de estágio da vida, que foi meu último estágio, foi como marketing digital no Itaú, a minha entrevista foi por telefone, foi com a gerente lá de marketing. E assim, cara, eu já tinha passado por 4 estágios. Eu tive muitas experiências na minha vida, muito. Eu fiz parte de muitos eventos, fui em muitas palestras. Tinha muita história em cada estágio. Então, eu tinha que ter, mais ou menos, o que eu queria contar. O que eu queria me vender. O que era relevante eu contar e não contar. Porque se eu fosse contar tudo que eu vivi, seria uma conversa e teria que ser um dia com Camila, não entrevista com Camila. Então, eu sempre tive muito claro os pontos que eu ia falar. Só que não exatamente decorado. Era isso que eu ia falar, você não decorou, você pensou com estratégia e falou, vou seguir nessa linha. Então, não é que nem que é decorado, realmente, mas assim, é que eu tenho tão claro a minha história na minha cabeça que no final das contas acabava sendo decorado. Só que eu sabia contar aquilo de uma forma dinâmica. Não é que, sei lá, eu tinha escrito no papel, vou contar essa história. É igual a gente dando entrevista, fazendo outros podcasts. Sempre que perguntam a nossa história, eu tenho ela totalmente decorada na minha cabeça. Porque eu sei quais são os pontos relevantes, o que eu tô fugindo muito do tema, o que eu tô detalhando demais. Então eu preciso ter uma história minimamente decorada pra ficar muito legal o negócio. É que eu acho que você não tem isso decorado, você não tá, tipo, palavra a palavra, coisa a coisa. Você tem a estrutura na cabeça, você tem um esquema na cabeça. Mas sempre que você vai falar, pode olhar, em cada podcast que a gente se apresentou, ou em cada palestra que a gente dá e que a gente conta um pouco da história do estagiário sênior, você conta a mesma coisa de uma forma diferente. Justamente porque você tem os blocos que você precisa contar, tipo, começo, meio e fim, mas cada vez que você conta é diferente, porque você tá contando na hora, você não tá decorado, sabe? Mas é isso que eu quero mostrar pra galera, decora os pontos que você quer falar, decora, porque assim, também se você não decora, fica um negócio muito esquizofrênico numa entrevista, sei lá, porque você vai ter que lembrar, é um negócio que não é tão rápido, porque, sei lá, se te perguntarem alguma coisa relacionada à cultura da empresa, e se você já não tem decorado possíveis histórias, vai ficar um negócio, você fica naquela pensando por muito tempo. Nessa minha última entrevista por telefone, cara, eu já tinha feito uma caralhada de entrevista na minha vida. Então, pra mim, eu até gostava de entrevista, achava um momento super divertido. Então, sei lá, essa minha gestora, né, que acabou sendo minha gestora, perguntou, me conta um pouco sobre a história da sua vida.
Meu, tinha todos os pontos decorados que eu queria falar, o que eu precisava me vender. E é muito mais do que só a cultura da empresa. Eu sempre analisava muito bem qual área que eu tava me candidatando. Porque, sei lá, se eu me candidatava para uma área... para uma área mais analítica, mais processual, eu contava determinadas histórias. Então, eu pegava o script Camila Analítica. Se era mais marketing digital, eu tinha que misturar Analytics com a parte mais de criatividade, com a parte de desenvolvimento. Então, eu tinha já as histórias para contar. Porque isso é muito importante a galera entender. Por exemplo, quando eu fiz a minha segunda entrevista para a Amazon, porque eu fiz 2 entrevistas para a Amazon. Uma foi marketing digital, que eu passei, mas não gostei. E a outra era para a área de BI. Acho muito legal, mas não... Zero a ver com você. Zero a ver comigo, mas eu fui mesmo assim. E o que eu percebi, falando da cultura da Amazon? O que eles valorizavam que eu tinha na minha história? Putz, eu tive muita vivência com a América Latina e países da Europa, porque eu tinha contato e interação todos os dias na BASF. Eu falei, isso é um negócio que eu preciso contar pra mostrar que eu sei me relacionar com pessoas de outros países. Eu precisava trazer muito mais histórias analítica, só que eu não tinha tanta história 100% analítica, porque eu nunca trabalhei com BI, eu sempre usava aquilo como um apoio para minhas tomadas de decisão, e não o contrário. Tanto que foi uma entrevista que eu não passei, essa de BI, porque eu não tinha as estruturas decoradas que eu precisava contar, eu não tinha os tópicos corretos, porque de fato eu não tinha vivenciado aquilo, sabe? Então imagina... agora falando do tema do podcast, decorar a história exatamente. Imagina que eu tivesse uma história e eu decorasse aquilo ponto a ponto. Ia ficar um negócio muito forçado. Primeiro, que eu só ia ter uma história. E segundo, que... Nossa, ia ficar muito zoado. Não sei explicar, mas Sim, é a pior coisa. É só uma observação, tipo, do ponto de vista de semântica. Que, por exemplo, tudo isso que você falou, você ia pra entrevista na área comercial, você tinha uma linha. Você ia na área de marketing digital, você tinha outra linha. Cara, essas coisas não estavam decoradas. Elas estavam refletidas. Então, acho que qual que é o ponto? Você tinha muita clareza da sua vida, e aí você só falava, puta, área comercial, tá, aqui que é valorizada, tal coisa. Nossa, eu tenho uma experiência sobre isso, vou falar dessa experiência. Isso não tá decorado. Isso tá estruturado na sua cabeça, sabe? Acho que o ponto é o decorado e a pessoa, eu vou contar a história tal. Não, mas linha, exatamente, sabe? Você tem muita clareza. Eu sabia o que eu queria contar e, cara, foi um negócio que eu treinava muito em casa. Pra mim, os alunos sabem. Pra mim, o meu momento de reflexão é banho. Todo mundo sabe isso. Então, eu sempre, assim, eu ficava no banho, eu fingia, antes de ter podcast, antes de ficar famosinho, blogueirinho, eu ficava no banho fingindo que alguém estava me entrevistando. Não entrevista pra estágio, mas entrevista assim... famosa, Camila Eilish vai ser entrevistada. Exatamente, mas eu brincava com isso, mas era real. Eu me imaginava sendo entrevistada, oi, tudo bom? Conta sobre sua vida. Aí eu contava quem eu queria ser. Que brisa, que da hora. Mas isso sempre me ajudou muito, sabe? Porque eu sempre... soube me comunicar, me expressar muito bem. Porque eu treinava. Cara, sei lá, é óbvio que algumas pessoas nascem já com uma predisposição a saber se comunicar melhor, mas se você não treina, você sempre vai estar no mesmo nível. E eu sempre quis melhorar. Então, essas coisas me ajudou muito. Então, fica essa dica pra galera. Realmente, não decora que vai ficar escroto, vai ficar zoado. E se você estiver concorrendo com algum aluno nosso, você não vai passar no processo seletivo. Eu tenho dó de quem concorre com você não vai conseguir a vaga de estágio, simples assim. Mas, treina, saiba o macro que você quer contar, saiba os pontos que você quer vender e conta essa história na sua linguagem, da sua forma, que no dia a dia de estágio você vai ser você mesmo. Você não aguenta fingir por muito tempo. No meu primeiro estágio, eu já tentei fingir que eu era uma pessoa que eu não era. Eu era infeliz. E aí, você quer ser infeliz ganhando dinheiro? Ou você quer ser feliz num lugar que realmente te aceite, você tenha uma carreira e tudo mais, sabe? E ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro, obviamente, porque aqui é capitalismo. E assim encerramos o nosso podcast. Se você quer ouvir mais podcasts como esse, dá uma olhada aí no histórico do Spotify, do agregador de podcast que você estiver escutando. Também a gente tem todos os episódios no YouTube. Caso você não esteja assistindo o podcast, só ouvindo, assiste no YouTube que a experiência é muito melhor, né, E eu pintei
pintei a unha! Daria então pra você vem. ter visto a unha pintada da Camilinha, daria pra você ter visto a nossa mesa decorada da Raiz, em que a gente aproveitou o cenário do vídeo que a gente tinha gravado. Então, meu, a experiência é mais da hora no YouTube, parece mais um papo com a gente, você é a terceira pessoa que tá né? Cada um assistindo. escolhe o que gosta. Faz o que você quiser, vê foda-se. onde você quiser. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve, segue a gente no agregador de podcast e até o próximo episódio.